Vamos esperar a turma chegar. Fala, galera. Como é que vocês estão? Boa noite para vocês. Vamos aqui trazer para vocês mais uma live. Deixa eu só arrumar meu púlpito aqui, como diz o outro, né? Minhas anotações. Eu sempre tenho aqui, antes de fazer uma livezinha, né? Tem todo aqui um resumo, assim, pra gente poder... São os principais pontos, né? Pra gente nortear, pra gente construir um raciocínio lógico. A gente faz o estudo antes de fazer a live. E nós estamos aqui. Perguntando aí como estamos. Estamos bem, graças a Deus, na correria do dia a dia. A gente que é advogado, a gente tem uma vida muito estilo montanha-russa, né? Uma hora você tá com o dia tranquilo, mas de repente um cliente te liga e a sua vida vira do lado do avesso, né? Você tem que acabar, correr, despachar, fazer petição de última hora. E hoje meu dia foi meio assim, um cliente teve um problema, me ligou, eu tive que correr atrás, despachar, fazer petição para despachar para poder resolver o problema do cliente. Isso é a rotina de todos nós advogados, né? Quem está chegando aí nessa profissão vai se acostumando, porque é uma verdadeira montanha-russa, como eu disse, entendeu? Então vamos lá. Primeiramente agradecer a todos que estão aqui. Obrigado. Deixa eu ver quem é. Pastor Mike. Pastor Mike, um abraço. Manda mensagem, um abraço para pastora Valquíria. Eu vi que o nenenzinho seus nasceu. Que Deus abençoe vocês, tá bom? Vamos lá, vamos que vamos. Hoje a live é como crescer o seu Instagram de forma orgânica, sem conteúdo patrocinado. Então, você que é advogado, como eu já venho falando com vocês há muito tempo, o que a gente precisa, o pilar de um grande Instagram para se gerar um negócio, a primeira coisa que você tem que fazer é criar a sua base, é conseguir encher, vamos dizer assim, né, de seguidores que estão correlacionados com o seu tema e que estão dispostos a te ouvir e te acompanhar. Então, às vezes muitas pessoas, mas eu tenho um Instagram aí só com 50 pessoas, com 100 pessoas. Então, hoje a gente vai passar algum conteúdo aqui para vocês de como você pode crescer a sua base de seguidores no Instagram. Como eu digo, base de seguidores, efetivamente a gente chama de pessoas que estão ligadas ao seu nicho, não é simplesmente crescer o seu conteúdo não relacionado com o público que quer te ouvir, um público que vai consumir o seu conteúdo e, consequentemente, aquele público que vai virar aí um potencial cliente para a sua advocacia. Então, a gente parte do primeiro pressuposto, o porquê você está aqui no Instagram, porquê o motivo que você quer crescer a sua base, os seus seguidores, né? Então, isso é importante para você trabalhar de forma correta para que você alcance aí os resultados que você quer almejar. Então, se você está aqui ou se você usa o seu Instagram especificamente para gerar dinheiro, que eu falo, gerar recurso para o seu escritório de advocacia, então nos acompanhe que aqui a gente vai dar dicas de como você vai crescer a sua base literalmente focado no seu objetivo, que é construir um Instagram que vai te gerar receita. E eu costumo dizer que aqueles advogados, não só advogados, mas todas aquelas pessoas que não utilizam hoje essa ferramenta como fonte de prospecção de dinheiro, né? Vamos dizer, dinheiro de uma forma geral, de fazer isso, fazer uma máquina de trazer cliente, de vender o seu produto, tá deixando dinheiro na mesa, tá? Tem vários conteúdos aí dentro do meu Instagram, tanto no feed como no IGTV, de números que mostram a potência que é essa rede social no que a gente diz nessa questão de consumir, né? De gerar uma rede de consumo. Então o Instagram hoje ele tem esse poder, ele virou uma vitrine, vamos dizer assim, onde você vai ali colocar o seu produto, colocar a sua mercadoria para você vender ela. Então, mas para que isso aconteça, né, de uma forma
natural e de uma forma onde você consiga alcançar números expressivos, como várias pessoas mostram resultados na internet, nada mais é que aplicar algumas técnicas, algumas estratégias que o Instagram exige que você faça, senão você vai estar chovendo no molhado. Então, o primeiro ponto que você tem que definir é o porquê você está aqui. Então, se você está aqui para gerar recurso para o seu negócio, então você está no caminho certo e é para essa pessoa que eu quero falar. Agora, se você está aqui só para essa questão de entretenimento, não é o nosso objetivo aqui hoje nessa live discutir algumas questões de entretenimento. Mas você que está aqui para gerar o seu recurso, é isso que você tem que fazer, ok? Então vamos lá. Todo mundo me pergunta se só consegue crescer a sua base, o seu número de seguidores, né? A sua persona, através de conteúdo pago. Não especificamente. Para que serve o conteúdo pago? Ele é uma forma mais avançada daquela pessoa que já produz um conteúdo de compartilhamento, de crescimento de base de forma orgânica. O que ele vai fazer o conteúdo pago, patrocinado, vamos dizer assim, né? O Facebook Ads. Ele vai exclusivamente potencializar aquilo que você faz de maneira orgânica. Como eu digo de maneira orgânica, é exatamente isso, postando dia a dia, fazendo seus stories, fazendo seu reel, colocando a sua foto no feed, sem que você pague para o Instagram alcançar ou melhorar as suas metas, as suas métricas dentro da plataforma. Então, o conteúdo pago, ele é um conteúdo bastante importante, a forma de crescer paga ela é bastante importante, mas não é nessa live hoje que a gente vai falar sobre esse assunto. Esse assunto hoje é um crescimento de forma orgânica, até porque muitas pessoas estão começando a seguir a gente agora e daí estão começando a crescer. Então não sugiro a ninguém de início, né, começar a produzir um conteúdo pago, porque teoricamente, vamos dizer assim, se você não tem um conteúdo bom, você vai estar replicando coisas que não é boa. Isso vai fazer com que, teoricamente, aquele velho ditado, a mesma coisa que você jogar um suco no ventilador, por exemplo, para não falar outra palavra. Vai bater lá e vai esparramar para tudo quanto é lugar. Então, se o seu conteúdo não for bom por enquanto, não faça isso. Aperfeiçoe o seu conteúdo. Crie um conteúdo de acordo com o que o seu público queira ouvir, para a partir daí você conseguir patrocinar, fazer a forma paga, para que você vá alcançar resultados melhores e que isso prenda a pessoa dentro do seu Instagram. Então, imagine hoje, você que é um advogado do direito de família, por exemplo, e não produz um conteúdo rotinamente de específico de direito de família, por exemplo, e mistura conteúdo, não utiliza as técnicas que a gente vai passar aqui para prender o seu público, automaticamente você vai estar jogando dinheiro fora. E não é essa a nossa intenção. A nossa intenção aqui é passar para todos vocês, não existe um atalho, né? Mas compartilhar as experiências que a gente adquiriu ao longo desse tempo, para que você otimize o seu tempo e saia na frente dos demais advogados que não vão ter consumir esse conteúdo, ou que não estudam, ou acham que simplesmente apertar o botão impulsionar é a maneira de se crescer a sua base. Não é especificamente assim que se faz, ok? Então tá. Deison, boa noite, tamo junto. Então, pessoal, boa noite a todos. Quem tá entrando agora na live, boa noite, obrigado. Agora são 10h30, 10h40 da noite, obrigado por vocês estarem aqui. É isso mesmo, o conteúdo, eu fazia as lives em outros horários, mas eu acho que tava ruim para todo mundo pedindo para fazer um pouco mais tarde, porque o horário que eu fazia o pessoal tava no trânsito. Então a gente está aqui agora, você que está chegando aí na live, essa live é para você, advogado, que quer crescer o seu Instagram, tornando ele uma ferramenta de prospecção para sua advocacia. Eu faço isso hoje, 80% dos meus clientes da advocacia, do meu escritório, eles são oriundos aqui do Instagram, tá ok? Então nós vamos lá, continuando aqui para vocês. E aí, antes da gente continuar, compartilha essa live com aquele advogado, aquele amigo seu que precisa saber desse conteúdo. E dá o coraçãozinho aqui também para ajudar a gente, beleza? Fredão, boa noite. Tamo junto, irmão.
Vamos lá. Voltando aqui. Primeiro passo que é importante você trabalhar. Fica esquecido por todas as pessoas que falam do marketing jurídico digital, mas ao meu ponto de vista e pelos números que eu colhi ao longo desse tempo, o feed ainda continua sendo uma ferramenta muito importante para você crescer a sua base. Mas por que o feed, Rafael? Porque o feed de todas as ferramentas que o Instagram te oferece, Stories, Reels, IGTV, o feed é o único conteúdo ainda que você consegue produzir conteúdos de compartilhamento. E por que produzir conteúdos de compartilhamento? A produção de conteúdo de compartilhamento, você vai distribuir o seu conteúdo, a pessoa que vai ver o seu conteúdo, ela vai compartilhar ela no stories dela, por exemplo. Então, eu, por exemplo, gerei aqui um conteúdo, eu trabalho muito no direito do trabalho, mas agora o meu conteúdo está especificamente falando muito sobre marketing jurídico digital. Então, quando eu compartilho, faço um post, por exemplo, no feed, a gente vai fazer um post amanhã, por exemplo, falando sobre funil de vendas. A importância do funil de vendas aqui dentro do Instagram. Quando uma pessoa pega esse conteúdo meu e compartilha ele, por exemplo, no stories dele, ou compartilha para uma outra pessoa, eu vou atrair pessoas que estão interessadas em saber especificamente sobre o meu assunto. Então, se você é advogado do direito do trabalho, produz um conteúdo no feed onde aquela pessoa compartilha aquela informação, você vai atrair para dentro do seu perfil uma pessoa que está efetivamente interessada em saber sobre direito do trabalho. Então, é diferente daquele conteúdo que é disparado e você cresce a sua base de pessoas que efetivamente não estão interessadas em saber do que você está falando. Então você tem um número muito grande de pessoas na sua base, mas são pessoas que não estão ali interessadas no seu conteúdo. Então quando você faz esse tipo de conteúdo compartilhável dentro do feed, as pessoas começam a vir para dentro do seu perfil acompanhar porque viu que o João comentou ou enviou para ele uma mensagem falando sobre hora extra, por exemplo, na categoria de motorista. Um amigo dele é motorista e ele enviou. Então, você ganhou um seguidor que teoricamente é interessado no seu assunto, teoricamente ele vai consumir o seu conteúdo e teoricamente ele pode se tornar um possível cliente. Então, é a verdadeira topo do funil. E como que eu vou fazer esse conteúdo, então, Rafael? Como é que eu posso criar um conteúdo? Veja bem, as pessoas hoje, o comportamento das pessoas que utilizam rede social, elas compartilham 3 tipos de conteúdo. O conteúdo onde ela quer afirmar uma situação dela, onde ela se autoafirma para alguma pessoa ou para o seu público. Ou a pessoa quer mandar um recado para outra pessoa, ou a pessoa quer uma conduta onde ele imagina que o mundo possa seguir. Era um comportamento a nível da sociedade, por exemplo. Então, anota isso aí. Você vai produzir conteúdo nessas 3 linhas. Uma autoafirmação de uma pessoa, um recado para um terceiro, ou um comportamento onde ela pensa que a comunidade tenha que fazer. Tá? Então eu vou citar exemplos aqui em diversas áreas para vocês entenderem como é que funciona esses 3 pontos importantes. E o que esses 3 pontos querem dizer? Esses 3 pontos querem dizer que são conteúdos que são mais compartilháveis. Então, se você produz uma postagem alinhado com essas 3 ideias, o seu conteúdo ele tende a ser mais compartilhado, automaticamente fazendo com que mais pessoas interessadas ao seu conteúdo vejam aquele post e venham, consequentemente, dentro do seu perfil te avaliar. Então, por isso que eu digo também
que a frequência de postagem de conteúdo ela é muito importante, porque a pessoa não te conhece, ela recebeu um conteúdo seu compartilhado de um amigo, ela vai lá para dentro do seu perfil. E lá dentro do seu perfil, ela vai dar uma vasculhada, ela vai ver sua foto, ela vai ver sua bio, ela vai ver o que você já tem de conteúdo de feed, o que você tem para ela para mostrar daquele assunto de GTV. Isso vai fazer com que a pessoa prenda dentro do seu perfil, tá? Então vamos lá. O que, por exemplo, pode dizer uma autoafirmação, por exemplo, na área de direito de família? Vamos pra vocês entenderem como é que é essa autoafirmação. É um post para quem é advogado, por exemplo, na área de direito de família, que fala sobre a importância da criação do pai com relação ao pai presente com relação ao filho, por exemplo. Isso a pessoa vai compartilhar. Você pode fazer uma correlação, por exemplo, com o processo de desalienação parental, por exemplo. Então você está fazendo um match com essas informações, onde uma pessoa que quer se autoafirmar como um pai presente vai repostar, encaminhar isso. E aí pode ser esse mesmo conteúdo, ele serve para autoafirmação e para recado para alguém, por exemplo, onde uma pessoa que viu o seu post e sabe que aquele pai, ele é um pai que não é presente, ele é um pai que teoricamente pode sofrer uma desalienação parental, um processo de desalienação parental, uma mãe que viu o seu post e sabe que a amiga, o marido faz uma desalienação parental com relação a ela. Vocês estão entendendo como é que funciona isso? Isso vai ser um conteúdo compartilhável porque uma pessoa está se autoafirmando ou mandando um recado para alguém, e essa pessoa que recebe esse conteúdo ou que viu esse conteúdo vai falar, opa, peraí, quem que é esse advogado aqui? Deixa eu dar uma olhadinha lá na rede social dele. E vai para dentro do seu perfil. Ou seja, isso uma pessoa que entrou dentro do seu perfil que teoricamente aí não te conhece, não te conhecia, mas através desse conteúdo ele passou a te conhecer, tá? Então aí eu tenho um exemplo do conteúdo que é autoafirmação e um conteúdo que é um recado para alguém. E aí a gente tem um conteúdo de comportamento onde a pessoa identifica que ela gostaria que fosse um comportamento a nível da sociedade, por exemplo. A gente pode citar quem trabalha com, vamos pensar aqui, uma coisa rápida, direito ambiental, talvez, que fale de um comportamento de uma lei, de alguma coisa que fala de preservação da natureza. Ou seja, a pessoa está ali interessado em mandar um recado para a sociedade que ela é a favor do não desmatamento, e aí, consequentemente, é um conteúdo também que a pessoa ela tende a compartilhar. O que vocês têm que entender também por que da importância, e isso está atrelado ao quê? Com o advento, com a pandemia, as pessoas começaram a consumir muito rede social. E como que as pessoas começaram a consumir a rede social? Teoricamente, a maioria das pessoas, quase todas as pessoas, elas começaram a produzir conteúdo. E produzir conteúdo em rede social é muito complicado. Então, o que as pessoas começaram a fazer? A compartilhar conteúdos de outras pessoas. Então, ela pega um conteúdo seu, seguindo esses 3 pontos que eu disse, e ela produz conteúdo para ela. Então, ela vai lá e reposta. Ou seja, ela passou a ser produtora de conteúdo. Você não vai ver a sua tia, por exemplo, indo no Pinterest, ou no Photoshop, ou no Canva, e fazendo uma artezinha, falando sobre como é importante você ter um pai presente nesse final de semana, no Dia dos Pais, por exemplo. Ela vai procurar na internet algum post de alguém que ela segue, que é interessante, que ela se identifique e vai compartilhar aquilo. Então os conteúdos começaram a ser muito compartilhados. Então é importante você seguir essas 3 linhas que eu dei, de estratégia, para que você possa crescer aí a sua base de seguidores, a sua base de avatar, vamos dizer assim,
como a gente fala no marketing digital, onde você vai estar captando esse possível cliente lá no topo do seu funil. Isso é topo do funil, tá, gente? Então é importante vocês terem essa estratégia. Deixa eu tomar só uma aguinha aqui, enquanto isso vocês compartilham a live aí para nós. Então, o botão compartilhar, ele é muito importante e o feed ainda continua a ser muito importante, tá? E o que mais que seria importante, tá? O que vocês têm que entender é que essa ferramenta que a gente se fala aqui, ela não deixa de ser uma ferramenta onde por trás dela existe uma empresa que, teoricamente, como qualquer outra empresa, quer lucro. E como que o Instagram ela vai medir o lucro dela? Teoricamente, ela consegue medir o lucro dela e consegue efetivamente valorizar mais a sua marca e valorizar mais o seu produto, que é hoje, são vários produtos, mas a gente está falando aqui do produto Instagram, com a sua audiência. Então, o que isso tem a ver comigo? Tem a ver que quanto mais eu prendo dentro do meu perfil pessoas, quanto mais o meu conteúdo é compartilhado, fazendo com que as pessoas ficam mais dentro da ferramenta, dentro do Instagram, mais tempo dentro do meu perfil, mais faz com que o algoritmo, é uma outra dica muito importante também, você trazer o algoritmo a seu favor. Como você traz o algoritmo a seu favor? Eu acabei de falar aí agora, fazendo conteúdos compartilháveis. Então, conteúdo compartilhável, o algoritmo entende que você é relevante. Então, quando você tem um conteúdo postado no feed, as pessoas compartilham, as pessoas salvam. Salvamento de foto é muito importante. Porque o algoritmo entende, olha, esse cara postou uma foto, o João, a Maria, o Joaquim, o Manel salvou, é porque o conteúdo dele é importante, tanto que ele salvou para ele assistir depois. Quando eu tenho um compartilhamento, que são as duas ferramentas mais importantes aí, que você pode trazer o algoritmo a seu favor, é o compartilhamento e o salvamento. O compartilhamento é o que eu falei, e o salvamento é o que eu falei, o algoritmo entende que o seu conteúdo é tão relevante que a pessoa salvou, e o compartilhamento, ele entende também que o seu conteúdo é tão importante que a pessoa está compartilhando. Então, isso você traz o algoritmo também para o seu lado. Então, é o segundo ponto que eu trago para vocês aqui, da importância e da forma de crescer sua base. Com isso, organicamente, o seu conteúdo é mais mostrado pelo algoritmo, né? Hoje, uma base aí, para vocês terem uma ideia, o algoritmo entrega dentro da sua base de seguidores para cerca de, numa postagem ou no stories, cerca de 5 a 10% só da sua base. Ele não vai entregar para 100%, porque se ele entrega para 100%, ele não vende o patrocinado. Então ele entrega aí para contas muito bem engajadas, em torno aí de 8 a 10%. Então é importante você... Por que é importante então você crescer a sua base de conteúdo, a sua base de pessoas totalmente alinhadas ao seu conteúdo? Você vai gastar menos na hora que você for fazer o patrocinado e teoricamente o seu conteúdo vai ser propagado para mais pessoas de forma organicamente. Se você tem uma conta completamente engajada, cerca aí de até 10% do seu público vai receber o seu conteúdo organicamente. Então é um conjunto de informações, é um conjunto de coisas que você vai fazendo com que os seus números vão melhorando a cada dia através dessas informações. Então vocês estão vendo que efetivamente não é exclusivamente postar conteúdo de forma aleatória, é você criar estratégias para que você possa otimizar aí os seus resultados dentro do Instagram. Então não é simplesmente postar um conteúdo. Então quando a gente vai fazer um post aqui hoje, a gente entende toda essa estrutura. Então tudo aquilo que a gente posta é proposital, trazendo com que, jogando com o algoritmo e fazendo com que ele possa melhorar os nossos resultados. Então não é exclusivamente sorte, é basicamente técnica também, tá, pessoal?
Então, vamos lá, deixa eu ver se aqui. Coisas que falaram sobre ela, recado para você, beleza. Você alcança mais interior. Então vamos por terceiro aqui, que a gente já falou de 2 pontos, né? É o conteúdo compartilhado do feed, utilizar o Instagram utilizar o algoritmo como ao seu favor, né? Que todo mundo reclama, o algoritmo impune, não, o algoritmo não pune ninguém, o algoritmo simplesmente faz a leitura daquilo que o seu Instagram e o seu conteúdo é produzido, tá? E a terceira coisa é você trazer o seu público pro verdadeiro que a gente pode chamar call to action. O que é o call to action, Rafael? É você fazer com que a pessoa tenha uma ação com o seu conteúdo. O que é essa pessoa ter uma ação com o seu conteúdo? É basicamente você pegar o seu público, dar uma recompensa para ele. Tá? O que é a recompensa para ele? É você ter um grupo fechado, um grupo silenciado, por exemplo, onde você dá dicas no dia a dia sobre o direito do consumidor. Então você cria lá um post sobre um determinado assunto relacionado a direito do consumidor, por exemplo, onde você chama aquele público já seu para uma ação, um call to action, onde ela vai, por exemplo, repostar a sua postagem no feed, repostar ela no stories dela. Com consequência disso, você vai dar para ela um grupo silenciado do WhatsApp ou um grupo do Telegram, um e-book falando especificamente sobre um determinado assunto, do direito de família, por exemplo, um determinado assunto relacionado a direito do trabalho, um e-book onde a pessoa vai ter acesso a como aprender a calcular a sua verba rescisória, por exemplo. Ou você vai criar um canal do Telegram onde você vai passar dicas diárias sobre um determinado tema muito específico que a pessoa precisa de ter acesso àquilo quase que com frequentemente, de forma gratuita, onde ele não vai precisar de ficar procurando no Google a resposta para o problema dele. Isso também traz com que você faça um conteúdo compartilhado, onde as pessoas também vão ver aquilo no stories do João, que ele vai postar porque efetivamente ele está tendo um benefício, né? E aí ele vai falar, o João postou que o Rafael fala sobre o direito do consumidor, deixa eu ir lá ver o que ele está falando. E aí essa própria pessoa pode repostar, então teoricamente você vai criando uma pirâmide ali de pessoas que vão replicando o seu conteúdo. Agora, a gente precisa de tomar um certo cuidado, né? Que se você replica aí um conteúdo que pode viralizar, se você cria um assunto muito polêmico e vem muitas pessoas para a sua base, e aí você precisa se autoafirmar dentro dos próximos stories, dentro das próximas postagens, porque você aí pode atrair, se o seu conteúdo viraliza, você pode atrair pessoas que não são relacionadas com o seu conteúdo, com aquela pessoa que você idealiza ser o seu seguidor, para que efetivamente você consiga ali conquistar novos clientes para a sua advocacia. Então é importante você se autoafirmar caso você consiga aí viralizar um conteúdo que você venha a repostar. Então é só uma dica que você tem que ter cuidado, porque senão você vai continuar atraindo esse público poluído, que efetivamente não é a nossa ideia aqui agora. Porque é preferível você ter hoje um número de pessoas, como eu já te disse, trazendo o algoritmo para o seu lado, de pessoas efetivamente engajadas, do que você ter número só por ter número. Isso não funciona no Instagram. Você vai acabar que você vai ter muitos seguidores, mas você não tem um Instagram engajado, teoricamente o seu conteúdo não é muito propagado e, consequentemente, isso não vira negócio para você no futuro. Então, isso é o início da nossa conversa lá atrás. Então, se você traz, por exemplo, muitas pessoas automatizadas, você usou ferramenta de automação para atrair seguidores para o seu Instagram, você tem que tomar um certo cuidado por causa disso, porque você não tem um público efetivamente engajado com aquilo que você fala no seu dia a dia. Isso na hora que você faz uma postagem
ela não replica, consequentemente o algoritmo entende que o seu conteúdo não presta, não entrega, e a cada vez mais você vai diminuindo aí o seu alcance. Então você precisa de trabalhar ali a forma de reciclar, se você utilizou algum tipo de automação do seu Instagram. Você vai passar por um processo de reciclagem. Costumo dizer que algumas pessoas precisam de começar efetivamente do zero, tá? Então, número por número, pessoal, hoje, se você entende efetivamente o potencial que a ferramenta, o Instagram tem, se você entende isso e consegue fazer essa leitura, ter número por número não significa nada, tá? Você efetivamente não é uma pessoa engajada. E aí, o que mais que você pode fazer para melhorar o seu conteúdo e para o seu conteúdo também ser entregue de forma organicamente? Usar as estratégias e o que a ferramenta também vem te oferecendo ao longo do tempo. Lá atrás, o Instagram era só foto, né? O Instagram, quando começou, ele tinha só a foto, então era só o feed, onde você postava feed, tá? E o Instagram está sendo muito mais utilizado. Os números, o número de usuários do Facebook ainda é maior que o do Instagram, mas o Instagram ele tem crescido muito porque é uma ferramenta de mais fácil utilização. Então, você tira uma foto, você já posta. Tem menos botão que o Facebook. O Facebook, se a pessoa não souber muito, ela se perde lá dentro. Então, o Instagram está sendo muito mais utilizado, então ele tem crescido muito. E é uma rede onde você tem uma maior interação. Então, para fazer network e fazer business, o Instagram ele é muito mais vantajoso, tá? Mas você precisa de fazer o Omnichannel, tá em todos os canais, você precisa de estar no Facebook, você precisa de estar aqui, você precisa de estar nas outras redes, no YouTube, por aí vai, tá? E o que você pode fazer ainda, utilizando essas ferramentas que o Instagram lança frequentemente, as atualizações? Não sei se vocês viram, mas o famoso arrasta para cima está com dias contados, salvo me engano, não sei se é 1º de setembro ou meados de setembro, não vai existir mais arrasta para cima, vai acabar aquilo. Eles estão criando um novo botão, uma nova forma de fazer esse call to action. Então vai acabar o arrasta para cima. Então você tem que ir aí se atualizando junto com a ferramenta. Então lá atrás o Instagram era o quê? Feed exclusivamente. Depois veio o Stories, depois veio o GTV com pouco tempo, depois veio o GTV com tempo maior, depois veio o GTV com prévia no feed, depois veio o Reels com 15 segundos, Reels com 30, Reels com 30, depois Reels com prévia no feed, depois agora Reels, a última atualização, Reels com 1 minuto. Então você tem que usar essas ferramentas. Hoje, qual que é a ferramenta mais importante? É o Reels com prévia no feed. Não adianta, os números são completamente diferentes. Eu já testei e já vi. Se você faz um Reels hoje sem prévia no feed, novamente o feed, sem prévia no feed, ele tem um alcance. Se você faz um Reels com prévia no feed, o alcance dele é praticamente 3 vezes mais. Podem fazer esse teste. Ou seja, o que isso quer dizer? Que você também tem que jogar com o que a ferramenta está te falando. Por quê? Volto a dizer, a ferramenta ela quer mais pessoas presas aqui dentro da ferramenta com mais tempo. E aí o que você tem que fazer? Você efetivamente, advogado do direito do trabalho, do direito criminal, do direito consumidor, você não especificamente está aqui concorrendo com um colega advogado da sua própria área. Você também está concorrendo com pessoas do mundo inteiro, com os acontecimentos de um mundo inteiro. Então, vou pegar um exemplo aqui para vocês também, que é uma outra maneira de você também crescer a sua base de conteúdo. É você criar conteúdos correlacionados com coisas que estão acontecendo no cotidiano, a nível, vamos dizer, não a nível mundial, mas a nível da rede social, por exemplo. Por quê? Se você tem uma eleição, por exemplo, presidencial americana ou brasileira, o que for, é o conteúdo que todo mundo está consumindo. Então, a pessoa, ao invés de estar assistindo a minha live aqui, ela vai estar procurando saber em quem ela vai votar, por exemplo, se a gente tivesse uma eleição, em quem ela vai votar no domingo que vem.
Então você não concorre só à sua audiência, ela não é especificamente com o seu colega que também produz o conteúdo do direito do trabalho. Ela é uma concorrência a nível geral. Então você também precisa produzir conteúdos correlacionado com os temas que efetivamente estão à flora no universo da internet, por exemplo. A gente teve recentemente uma situação onde teve uma polêmica envolvendo salvo me engano, o padre de Mello, né? Como é que é? O padre lá o padre que é famoso no Instagram, padre Fábio de Mello, acho que foi com ele que aconteceu isso. Então você que é da área de direito de família pode usar isso aí para falar um conteúdo onde a própria palavra-chave ela está sendo muito buscada, a hashtag está sendo muito buscada e o seu conteúdo também vai estar ali e vai estar sendo visto. Então a pessoa vai ver e ela vai te identificar, ela vai ver que, olha, esse advogado é interessante, ele fala direito de família, eu gosto de acompanhar coisas de direito de família porque eu tenho um problema que está para me surgir. Então você precisa também de buscar esses temas que estão em evidência na rede social de uma forma geral. A sua audiência, especificamente, ela não é só dividida com o seu colega da sua área. Você precisa dividir essa audiência, você é dividida essa audiência, a sua audiência também é dividida com esses eventos externos aí à sua área. Então você precisa também de trazer e surfar essa onda, né? Deixa eu ver aqui se faltou mais alguma coisa. Não, acho que é só isso. Então, galera, basicamente é isso. O que a gente tem que falar aqui, eu não vou me delongar muito, já tem o tempinho que a gente está falando. Então, vamos só fazer um resumão geral aqui. A live de hoje, a gente passou os pontos específicos de como você pode construir a sua base especificamente voltada para o seu público, né? Criando um público engajado, criando um público que efetivamente pode gerar negócios para a sua advocacia. A gente basicamente falou de algumas dicas, então sem quem quiser anotar, anota essas dicas aí. Eu vou falar resumidamente todas elas aqui. E se você chegou na live agora, ou se você está assistindo essa live gravada, eu sugiro que você pegue ela desde o início, que o conteúdo é bastante importante. Então, vamos lá, vamos recapitular aqui para vocês anotarem. Foto no feed, ele é importante, porque é o único lugar onde você consegue compartilhar o seu conteúdo. Quais são os conteúdos mais compartilháveis? Uma autoafirmação, um recado para alguém e uma atitude que você espera que a sua comunidade ou que a sociedade pratique. Trazer o algoritmo a seu favor. Criar conteúdos de compartilhamento nos stories para recompensa de call to action. Tem um nome também para isso no marketing digital, eu esqueci o nome, como é que fala, mas é basicamente você criar um conteúdo compartilhável onde a pessoa vai ganhar um benefício com relação a isso, enfim, eu falei. E por último, utilizar os temas em alta para que você produza conteúdos correlacionados com esse tema, para que a sua audiência também você consiga buscar pessoas que estão em evidência nesse tema, para que você possa crescer a sua base de pessoas que querem efetivamente consumir o seu conteúdo e o conteúdo voltado para aquilo que você fala na sua advocacia no dia a dia. Tranquilo? Quem está assistindo essa live gravada pode me seguir. Diariamente a gente dá dicas aqui no Instagram sobre como trabalhar o marketing digital especificamente aqui no Instagram. Diariamente a gente vem falando isso e dando dicas de como eu consegui construir e utilizo essa ferramenta hoje como a principal fonte de captação de clientes da minha advocacia. Ok, pessoal? É isso aí. Alguém tiver alguma pergunta, só fazer os agradecimentos aqui. Se alguém tiver alguma perguntinha aí, vamos esperar aqui um tempinho para ver se alguém pergunta alguma coisa, senão a gente já vai encerrar. Lembrando então que aos
aos mentorados. Amanhã nós temos aula à noite. E é isso aí, beleza? Valeu, Fredão. Top demais, tamo junto. E é só o começo. Um abraço e até a próxima. Valeu!